Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Evox Responde. Meu nome é Marina Figueiredo, do Grupo Evox, sou advogada, minha área de especialização, como vocês já sabem, é o direito tributário e hoje estou aqui para falar de mais um tema que eu considero relevante e que gera muitas dúvidas. Gente, essa é uma pergunta que nós recebemos a todo momento, que diz respeito à diferença entre decadência e prescrição. Pessoal, a gente precisa saber essa diferença, inclusive porque para você que é contador, advogado, enfim, está atendendo o seu cliente, precisa defendê-lo de uma determinada cobrança, você precisa saber o que você pode alegar, não é? E, embora a gente esteja falando de prazos para fazer alguma coisa, o que fazer é um pouquinho diferente, né? Então, eu acho que primeira coisa, e isso nós vamos tratar em mais de um Evox Responde, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença, depois eu vou falar mais especificamente num outro momento sobre esses prazos, mas hoje vamos falar da diferença, pessoal. Do que estamos falando? Bom, tanto a decadência quanto a prescrição são matérias que estão reguladas no Código Tributário Nacional. Não é? Isso é matéria que, de acordo com a Constituição Federal, tem que ser regulada por lei complementar nacional e, atualmente, né, o Código Tributário, que foi recepcionado como tal, é que regula essa matéria. Por que isso é importante? Porque já houve, né, algumas tentativas de trazer prazos diferentes, né, de decadência e de prescrição em legislação ordinária. Né? Eu posso mencionar aqui especificamente contribuições federais, contribuições previdenciárias, né, no âmbito federal, que foram, né, tentou-se criar um prazo um pouquinho diferente de decadência para essas contribuições em lei ordinária, e o Supremo declarou inconstitucional porque isso só pode ser disciplinado por lei complementar. Então, até o momento que a gente tem são aquelas regras que estão no Código Tributário Nacional. Mas que regras são essas, pessoal? Vamos falar primeiro da decadência. Então, vamos pensar o seguinte, gente. Para eu poder ajuizar uma execução fiscal, para poder cobrar um determinado tributo, bom, primeiro eu preciso o quê? Fazer nascer essa relação jurídica tributária. E para fazer nascer essa relação jurídica tributária, hoje, basicamente, né, o legislador dispõe de duas opções. Ou ele pede para o contribuinte fazer isso, então nós vamos lá, apresentamos as nossas declarações e aí nós constituímos a relação jurídica, passamos a ser devedores perante o fisco, que é o que acontece, por exemplo, numa declaração do imposto sobre a renda, né, e de tantos outros tributos, hoje tributos federais, de maneira geral, imposto sobre a renda, contribuição social sobre lucro líquido, contribuição ao PIS, COFINS, a mesma coisa em se tratando de ISS, ICMS. Então, nós fazemos a declaração, né? Nos apresentamos como devedores perante o fisco e o ideal, claro, é pagar o tributo. Se não pagar, aí vamos para a fase executiva, depois a gente vai falar do prazo para isso, que é o prazo dito prescricional. Agora, quando a gente não faz isso, né? Ou em algumas situações em que o legislador optou por falar, olha, não vai ser o contribuinte que vai fazer isso, é o fisco que vai fazer isso direto. Então, é o caso, por exemplo, do IPVA, IPTU, né? Nesses casos, não é o contribuinte que declara e constitui essas relações jurídicas. É o fisco que faz isso. Então, ele manda lá o carnê para nossa casa, não é verdade? Vou falar manda, né? Hoje em dia ele não manda mais em alguns casos, mas enfim. É o fisco que diz quanto que a gente tem que pagar e aí nós vamos cumprir as nossas obrigações ou não. Não é? Se a gente discordar, a gente pode brigar por causa delas. Mas veja, então, o primeiro passo, tá, gente, em qualquer cobrança de tributo é esse, é o de constituir essas relações. E na maior parte dos casos, como eu falei, somos nós que temos que fazer isso. Mas o que acontece, gente? Às vezes a gente não faz. Então, a gente deixa de declarar um valor que era devido. Né? Ou é o fisco, como eu falei agora do caso do IPVA ou do IPTU, para pegar os casos mais simples, né, os exemplos mais simples, é o próprio fisco que desde o início tem que fazer isso. Só que ele não pode fazer isso na hora que ele quiser. Ele tem um prazo específico para fazer isso. Tá? Que é o que a gente chama de prazo de decadência. Então, o prazo de decadência, pessoal, é o prazo que o fisco tem para avisar a gente de que a gente tem que pagar um determinado tributo. Seja porque isso compete a ele desde o início, como no caso de um IPVA ou de um IPTU, seja porque
isso cabia a nós, ou seja, nos reconhecermos como devedor por meio de uma declaração e etc. Mas a gente deixou de fazer isso. Então, no 99% dos casos em que somos nós que declaramos e pagamos o tributo, ou seja, nos confessamos que somos devedores, né? Se nós não fazemos isso, o fisco tem que observar esse prazo que a gente chama de decadência para nos fiscalizar e, eventualmente, cobrar aquilo que ele entende devido. E quando eu estou falando aqui, gente, de que a gente deixa de fazer alguma coisa, isso não vale só para quando a gente não declara tudo, mas também quando a gente erra. Então, eu vou lá, apresento a minha declaração do imposto sobre a renda e o fisco entende que eu devo um valor maior do que aquele que eu declarei, é a mesma coisa. Ele vai ter que observar um prazo que a gente chama de decadencial para me fiscalizar e, eventualmente, me cobrar uma diferença que ele entenda devido. Tá? Esse é o prazo de decadência. Bom, mas vamos lá. Então, observou-se o prazo de decadência, o fisco foi lá e avisou: olha, Marina, você tem que pagar mais R$100 o imposto sobre a renda, ou João, você tem que pagar um determinado valor a título de ISS que você não declarou corretamente, ou ICMS, enfim, o que seja. Foi lá, me avisou, observou o prazo decadencial. E agora? Qual é o próximo passo? Bem, o próximo passo é inscrever, se eu não pagar, né? Inscrever o débito em dívida ativa e depois propor a execução fiscal. Ou seja, como o fisco não pode se apropriar dos nossos bens sem a intervenção do Poder Judiciário, ele tem que ajuizar uma medida judicial e falar: judiciário, olha, é o seguinte, essa pessoa não me pagou e eu quero receber o valor. E o valor é tanto, essa é a pessoa que me deve, não é? Então, por favor, cite essa pessoa para pagar em 5 dias. Se ela não pagar, vamos iniciar aí os atos de constrição patrimonial e tudo mais, né? Também isso, pessoal, demanda a observância de um prazo. O fisco não pode te ajuizar essa execução e te cobrar a hora que ele quiser. Ele também precisa fazer isso dentro de um prazo assinalado pela legislação. Esse prazo é aquilo que a gente chama de prazo prescricional, tá? Esse prazo, portanto, não é prazo para constituir as relações, para nos avisar que nós somos devedores. Esse é o prazo para ir lá ao judiciário, não é? E pedir para o judiciário nos intimar para pagar o tributo, né? Embora, gente, vocês já devem ter ouvido de que esses prazos são de 5 anos. Sim, eles são de 5 anos. Só que há uma diferença entre a partir de que momento eles são calculados, ou seja, qual é o seu termo inicial, não é verdade? E nós também temos uma diferença se há uma causa aí que interrompe a constância desse prazo ou qualquer coisa do tipo, né? A gente vai ver no próximo episódio do Evox Responde que há uma diferença. Por exemplo, no caso de prescrição, se eu resolvo parcelar o débito, vamos supor que eu sou notificado, resolvo parcelar o débito. Se eu parcelo, enquanto o parcelamento está em curso, porque eu estou supondo, né, que para falar de prazo prescricional é porque em algum momento você deixa de pagar esse parcelamento, mas enquanto esse parcelamento estiver em curso, o fisco não pode te cobrar. Portanto, o prazo prescricional não está correndo, tá? Então, essas coisas são importantes no momento de calcular esses prazos. Mas isso é um assunto para o nosso episódio número 2, tratando de decadência e prescrição. Tenho certeza que este conteúdo vai ajudar muito vocês no seu dia a dia, na contagem e na diferenciação desses prazos, mas, além disso, nós vamos sim ajudar mais ainda, trazendo novos conteúdos e explicando mais detalhadamente cada um desses prazos. Eu fico, por enquanto, por aqui. Curtam, comentem, compartilhem.